Recebendo aqui nos estúdios do RBV Notícias o professor e diretor de vara da Secretaria de Trabalho aqui da comarca de Videira, Nilson Feliciano Araújo. Boa tarde, obrigado pela visita. Boa tarde, João. É uma satisfação estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho aqui da vara de trabalho aqui de Videira, da Secretaria, o qual está sob a sua responsabilidade. Como é que está o número de casos mensal em que se recebe aqui na comarca? Então, João e ouvintes, a nossa vara do trabalho aqui de Videira, ela compõe alguns municípios. Além do município de Videira, também os municípios de Iomerê, Salto Veloso, Arroio 30, Tangará, Pinheiro Preto e Ibiã. E nós recebemos por ano em torno de 2.400 ações. São ações aí de trabalhadores contra empregadores. Algumas ações são os chamados acordos extrajudiciais, são uma espécie de ação em que o trabalhador faz uma composição com o empregador, ele faz um acordo já fora do processo e eles entram com a ação para homologação. Então, contando as ações trabalhistas, esses acordos de homologação, nós temos em torno aí de 2.400 casos, foi mais ou menos isso que nós tivemos no ano passado, e a expectativa esse ano é que chegue nesse patamar, porque a gente está vendo que mês a mês os números de ações estão num padrão semelhante ao do ano passado. E a resolução desses casos, processos que entram com aquilo que é resolvido, qual é a média? Nós temos um índice muito grande de composição de acordo. Os processos entram, já existem aqueles acordos extrajudiciais que são já propostos, já com composição das partes, e eles são homologados pelo juízo, e existem as ações trabalhistas que elas vão sendo conciliadas no curso do processo. Então nós temos hoje em torno aí de uns 80% das ações que entram, elas são conciliadas, são resolvidas. As próprias partes fazem, ou no momento da audiência, o juízo, com a interferência do juízo, elas acabam sendo homologadas. O restante são ações que são instruídas, ouvidas testemunhas e vai a julgamento. E aí elas acabam tendo um prazo um pouco maior. Essas ações que são julgadas, aliás, que são conciliadas, em torno aí de 40 dias, por aí no máximo, elas são resolvidas. O acordo, pelo que a gente percebe, entre as partes, acaba então agilizando o processo? Perfeitamente. Nós temos a experiência de que, às vezes, um acordo judicial, ele é ajuizado num dia e, às vezes, na mesma semana ele é resolvido. Acaba desafogando. Antigamente, o sujeito tinha que entrar com ação trabalhista e aguardar um momento da audiência para depois tentar fazer um acordo. Muito bem, estou conversando com o professor Nilson Feliciano de Araújo, ele que é diretor de vara do trabalho aqui da comarca de Videira. Para finalizarmos, antigamente aí tinha uma disposição na lei em que quando entrava com uma ação trabalhista na justiça, perdia a causa, ela tinha que pagar todas as custas do processo. Houve algumas mudanças nesse sentido, né? Com a reforma trabalhista, foram inseridos aí a possibilidade ou a obrigatoriedade das partes pagarem os chamados honorários de sucumbência. O que é um honorário de sucumbência? Ele existe nas ações civis, né, que tramitam na justiça comum, é aquela situação em que a parte perdedora do processo tem que pagar os honorários do advogado da outra parte. Essa alteração foi inserida na reforma trabalhista e agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal invalidou essa regra. Então, por um certo período, o trabalhador que eventualmente entrasse com a ação contra o empregador e perdesse a ação, teria que pagar os honorários advocatícios do advogado do empregador. Com essa mudança, com essa decisão do STF, essa situação aí foi afastada e hoje, né, o trabalhador que entra com a ação contra o empregador, caso ele não seja vencedor na ação, não vai ser obrigado a pagar de plano os honorários advocatícios do procurador da reclamada. Muito bem, Nilson Feliciano de Araújo, obrigado pela sua visita, diretor de Secretaria da Vara do Trabalho aqui da Justiça da Comarca de Videira, sempre à disposição aí o RBV Notícias para que o senhor esteja aqui outras vezes conversando conosco, trazendo essas informações que são realmente importantes para toda a nossa comunidade. Obrigado, João Liz, da mesma forma a gente fica à disposição, é sempre um prazer trazer informações e sempre que for possível e for necessário, aqui estaremos aí para prestar esses esclarecimentos.